Bom, gente, é a nossa primeira aula, né, de transporte urbano, na disciplina CIV 0141, para a turma de 2016. Então, essa disciplina, né, será desenvolvida através das aulas teóricas expositivas, né, que ficará comigo, né, professora Cristina Badini, e com os trabalhos a serem desenvolvidos para estimular o envolvimento de vocês na reflexão da questão urbana, que vai ficar por conta, né, do professor Adenilson. Os objetivos dessa disciplina, né, assim, o principal foco, eles perpassam por alguns objetivos, na verdade, né, que são a obtenção de um diagnóstico, né, e aspectos do problema do transporte público, né, e o que nós esperamos, né? Esperamos que vocês obtenham uma avaliação da qualidade do serviço, né, que saibam calcular o custo e a caracterização espacial e temporal da demanda do transporte público. Pretendemos também, né, que vocês conheçam os sistemas de ônibus de alta capacidade e o desempenho de outras tecnologias. Assim, o que a gente está considerando importante, né, nessa disciplina, nessas aulas que serão gravadas, né, que são toda a parte teórica, que ficará com a minha responsabilidade, a gente não vai ter assim um controle da frequência. Mas nas aulas síncronas, que provavelmente serão aos sábados, né, o professor Adenilson vai fazer o controle da frequência de vocês. A nossa avaliação, né, nós conversamos, como eu e o professor Adenilson, como esse semestre é um semestre bem curto, né? Vamos começar agora em julho e terminar já em setembro, né? A avaliação ela será feita através do trabalho que o professor Adenilson vai passar para vocês, provavelmente no próximo sábado. Então, é importante vocês assistirem a aula do sábado, que é onde o professor Adenilson vai discutir o trabalho que deverá ser contado como a avaliação. A ideia é que todos, né, todos, todas e todos, se engajem na disciplina, porque é uma disciplina com bastante teoria, mas ela é fundamental para que a gente entenda a cidade que a gente vive, né? Entenda as relações de Macapá, com Santana, com Massagão, discuta um pouco como é essa movimentação urbana aqui. E assim, o mercado de trabalho é bem amplo para vocês, né? Então já vão pensando, eu não sei exatamente quantas pessoas o professor Adenilson vai propor, mas já vão estruturando um grupo, né? E assim, o que eu, né, professora Badini, espero, né, é que vocês sintam um gosto, né, pela questão do transporte urbano. Ele é muito importante para a cidade. Então, essa questão do espírito de aventura, ela é fundamental para que a gente consiga enxergar os fatos assim da mobilidade urbana aqui em Macapá e depois no futuro vocês podem trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né? Nós já temos alunos, inclusive, no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas assim, entender o Macapá, que é uma cidade média, né, como a maioria das cidades brasileiras, entende o Brasil e, por que não dizer, o mundo todo, né? Então, a nossa ementa tem esses itens, né? Uma introdução, que é o que a gente vai fazer aqui alguns dias, né? Discuta a importância do sistema de transporte urbano, quais são esses modos de transportes, o planejamento do transporte urbano, qual é a política nacional do transporte urbano,
e o sistema de transporte coletivo urbano e algumas aplicações. Então, o nosso conteúdo programático está assim distribuído, né? Hoje, né, dia 5, a gente está fazendo essa introdução, depois vamos para os conceitos básicos, a questão da pesquisa, quais são os desafios do transporte urbano em Macapá, a Política Nacional de Transporte Urbano, o planejamento dos sistemas de transporte urbano, a operação dos sistemas de transporte urbano, a questão das ciclovias, né, bicicletas como transporte urbano, os movimentos sociais, né, importantíssimo essa relação da vida na cidade, né, ela tem que ter essa conversa entre a população e os gestores, né, e a universidade, a questão do transporte metropolitano, essa avaliação parcial, como eu já disse, vai ser a primeira etapa da apresentação do trabalho que vocês vão fazer com o professor Adenilson. Depois, em agosto, ainda vamos discutir a questão do transporte por ônibus do Brasil, as tarifas no transporte coletivo, a questão do meio ambiente e transporte, ITS, né, a questão da tecnologia no transporte, o transporte urbano de carga, importantíssimo, gente, porque às vezes, né, um caminhão da Coca-Cola parado em fila dupla, ele acaba com a mobilidade naquela área, naquela região, né? Segurança no transporte público, né? Transporte por ônibus no mundo, vamos ver, principalmente a Europa, ela está muito à frente do Brasil, com sistemas de metrô, trens, né? A questão da acessibilidade, né? E o BRT, que são os corredores de ônibus. Em seguida, a gente tem a apresentação da parte final do trabalho, né? E aí, nas últimas aulas, vamos ter a apresentação dos grupos, né? E no final, entregamos as notas e vocês vão fazer uma avaliação do curso no final de setembro. Bom, o engenheiro civil e a área de transportes, né? Como é perceptível, né, transportar não é apenas uma questão técnica, é também uma questão social e política, pois organiza o movimento das pessoas no espaço urbano. Então a gente vê, acho que a gente já, vocês fizeram sistemas de transporte, né, a gente viu um pouco do que é essa movimentação, né, e a gente também vai ver aqui no nosso curso pesquisas, né, do IPEA, da Associação Nacional de Transporte Público, que mostram que quem ganha, por exemplo, até um salário, ela se movimenta uma vez por dia, né? Ela sai de casa, vai trabalhar e volta. E quanto mais o salário vai aumentando, mais viagens por dia a pessoa vai fazendo, né? Então, quem ganha 10 salários ou mais, ele sai de manhã, vai trabalhar, volta, vai para a academia, volta, vai para o mercado, volta, vai sair com os amigos, né? Então, o número de viagens, a cidade, na verdade, ela é mais utilizada por quem tem mais dinheiro, embora, né, todos pagam o asfalto, a sinalização e toda a infraestrutura urbana. Então, desse modo, a área de transportes necessita de técnicos, né, que é isso que a gente quer que vocês tenham, né, com uma excelente formação para viabilizar um desenvolvimento sustentável. Sim, gente, porque não é só viajar, 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 cada um tem um carro, né? Será que a cidade ideal é a cidade onde todo mundo, né, os quase 600 mil habitantes aqui de Macapá, todo mundo, nem digo todo mundo porque tem as crianças, né? Mas fez 18 anos, tem um carro. Será que a cidade ia ser uma cidade possível de se viver, né? Como será que seria essa poluição? Como é que seria esse uso do espaço viário? Como que seriam os estacionamentos, né? Então, a sustentabilidade é importante e, ao mesmo tempo, encaminhar boas soluções
para os efeitos negativos provocados pela circulação nas cidades. Então, o engenheiro civil e a área de transportes, né? Essa resolução 218 de 73, no artigo 7º do Conselho Federal de Engenharia, desculpa, agora já não é mais arquitetura, era na época Engenharia e Agronomia, no CONFEA, o engenheiro civil, o engenheiro de fortificação e construção é o profissional, sob o ponto de vista legal, que tem a prerrogativa de criar, desenvolver, coordenar e atuar na área de transportes. Então, é por isso que a gente está tendo essa disciplina aqui. Então, a bibliografia básica nossa é essa introdução aos sistemas de transporte, Associação Nacional do Transporte Público, com esse transporte urbano, inclusive, eu não sei como é que está a biblioteca, mas eles fizeram uma doação desse transporte humano, né? Cidades com qualidade de vida para a nossa biblioteca. O Código de Trânsito Brasileiro, né? Que, bom, de novo já não tem nada, porque ele é de 97, né? Mas ele ainda continua bastante válido, né? Tem essa tecnologia dos transporte do Eduardo Vasconcelos, o transporte urbano, espaço e equidade, tem esse documento da Mercedes, né? O Rômulo, Dante, Anísio brasileiro, o Enilson, o Joaquim, muito legal esse livro. Ônibus Urbano, Regulamentação e Mercados. Rômulo foi meu professor, né? E os outros são muito amigos. Mas esse livro ele é sensacional. Eu não sei se tem na biblioteca, mas eu tenho um livro, se alguém precisar, posso até emprestar. E como bibliografia complementar, nós temos isso, da coleção Primeiros Passos, o que é trânsito, né? Análise de sistemas de transportes de São Carlos, né? Estratégia para os transportes. Esse outro livro, Transporte Urbano, Espaço e Equidade Social, do Eduardo Vasconcelos, que é um sociólogo, engenheiro, mas ele é excelente. Eu recomendo muito a leitura dos livros do Eduardo Vasconcelos, né? E o transporte urbano em países em desenvolvimento, né? Reflexões e propostas. Bom, vamos ver um pouquinho da história, né, do transporte urbano. Vocês veem que a questão do transporte ele está desde o início da civilização, né? Com a invenção da roda, né, a questão das carruagens, a navegação, né, navegação, que também é a navegação urbana em muitos países, né? Começou lá com as liteiras, né, onde os escravos até carregavam os seus senhores. Então, as primeiras formas de deslocamento das pessoas foi a pé, né? Montado em animal ou em carruagem. Logo existiram as carruagens de aluguel em Londres, né, em 1600, e Paris em 1612. E também já foram surgindo as liteiras, né, de aluguel, né, que são cadeiras, né, com dois braços puxados por dois homens. Olha, em Paris em 1617 e Londres 1634. O primeiro modo organizado, né, data de 1662, quando Blaise Pascal deu origem a uma carruagem, né, de 8 lugares, puxadas por cavalo, com linhas e horários fixos e pré-determinados. Então, omnibus, que significa para todos do latim, surgiu na França em 1986, com capacidade de 10 a 20 passageiros. A Revolução Industrial fez com que surgisse o transporte público em várias cidades, pois os bens eram produzidos em casa antes, né, e passaram a ser realizados, né, nas fábricas com a ajuda de máquinas, né? Portanto, exigiam o deslocamento das pessoas até as fábricas.
Ainda no século XIX, em Nova York, em 1822, surgiram os primeiros bondes, né, puxados a cavalo. Tinham maior conforto, pois os trilhos tinham menos resistência ao rolamento e, o rolar mais suave das rodas de aço e um pouco mais de velocidade. Então passou do puxados por cavalos para rodas, né, com trilhos. Aí esse bonde, né, puxado a cavalo, né, no século XIX. Coitado do cavalo, né, gente? O bonde movido a cabo funcionava com dois motores a vapor, né, no início e no fim da linha, que moviam o trem. A tração a cabo traria maior velocidade aos bondes, que era de 15 km por hora, em relação aos movidos a tração animal, que era de 7 km por hora. Então, depois, em 1888, nos Estados Unidos, surgiram os cabos elétricos para a tração dos bondes, que tinham como vantagem o menor custo de operação e maior segurança aos de tração a cabo. Você vê, né, gente? Tanto tempo se passou, e se a gente for olhar algumas cidades, a velocidade média ainda do transporte coletivo continua 15 km por hora, né? Por conta dos congestionamentos, e não por conta da tecnologia. Aí o bonde elétrico, né, típico do final do século XIX e início do século XX. Os primeiros ônibus, né, com tração mecânica datam do século XIX, início do século XX, surgiram na Inglaterra, na França, na Alemanha e eram movidos a gasolina. Mas a partir de 1920 começou a ser utilizado o óleo diesel. Também ocorreu a mudança de pneus maciços de borracha para pneus com câmara, que eram utilizados apenas em carros e bicicletas. Aí um ônibus típico, né, da primeira metade do século XIX. E aí já é um ônibus de 1930. Então, a partir de então, os ônibus foram gradualmente substituindo os bondes por terem algumas vantagens, né? Quais eram? Menor custo, né? Pois não era necessária a subestação de energia, trilhos, cabos elétricos. Também tinha uma flexibilidade nas rotas, né? Então, desvio de trechos bloqueados por incidentes ou serviços e uma maior confiabilidade, né? Sem a interferência da falta de energia elétrica. Os ônibus modernos, né, são o principal modo de transporte público, detendo mais de 90% dos transportes públicos urbanos, né, são realizados por eles. O ônibus elétrico, né, trólebus, foi de 1920 a 1950, né? A primeira linha foi em Paris, né, em 1901, e nos Estados Unidos foi em 1925. Eles aproveitaram a rede elétrica deixada pelos bondes, né, e seu apogeu foi em 1950, mas caiu em desuso. Por quê? Por causa das rigidez das rotas, né, por conta do custo da operação superior ao ônibus a diesel, e pela menor confiabilidade e massificação do uso dos automóveis, né? Em São Paulo nós temos ainda alguns ônibus, alguns trólebus, mas essa discussão é muito polêmica, principalmente agora, né? Onde a gente está discutindo essa questão de energias alternativas. Então, o ônibus elétrico, assim como os carros elétricos, eles voltaram a ser pauta dessa discussão importante. Bom, o modelo de trólebus do final do século XIX
Pode notar a ligação aérea, né, com os cabos. E o trólebus usado na década de 30. Então, aqui está uma distribuição modal, né, do transporte público nos Estados Unidos. A gente está vendo nessa linha tracejada o bonde, né, e essa linha contínua o ônibus. Então, à medida, né, que o bonde decai de utilização, o ônibus cresce, né? E vocês podem notar, além também o trem suburbano e o trólebus. A gente aqui em Macapá não tem ainda o trem, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, os trens suburbanos eles têm uma atuação bastante forte, eficiente, e levam boa parte da demanda, né? Outros tipos de transporte também foram e continuam sendo muito utilizados. É o que eu falei, o trem suburbano e o metrô. Muito importante. Quem tiver a oportunidade de ir até São Paulo, Rio, Salvador, Recife, mesmo Brasília, tem que andar de metrô para sentir o que é o sistema, né? No início do século XIX, nas grandes cidades, pois já era possível sua utilização, dadas as distâncias entre as residências, que eram mais periféricas, né, e os centros de trabalho, que eram mais centrais, sobretudo nos horários de entrada e saída dos trabalhadores. Essa questão dos trens suburbanos e metrôs também teve um maior crescimento a partir das locomotivas elétricas, com maior potência, maior velocidade, o que possibilita o cobrimento de maiores distâncias. Eu sempre falo para vocês todos, né, que uma proposta muito viável seria aqui em Macapá a gente ter uns trens suburbanos metropolitanos, né? Imaginem uma linha saindo lá da Zona Norte, passando pelo uma bifurcação ali na área central, vai uma linha para a Zona Oeste, aí ele continua aqui para a Zona Sul, passa na Unifap, vai até Santana e quem sabe até Mazagão, né? Revolucionaria o sistema de transporte aqui em Macapá. Vocês não acham? Olha fazer um projeto assim, gente. O primeiro metrô, o trem metropolitano, apareceu no ano de 1863 em Londres para diminuir o tráfego pelas ruas e era praticamente um trem, né? Só que andava por baixo da terra em túneis. Os trens hoje ainda são os principais meios de transporte na Europa, na Ásia e na África. Aqui, por conta da política rodoviarista, né, da década de 60, com o presidente foi o Juscelino Kubitschek, nós seguimos muito o modelo americano, né, de priorizar o transporte sobre rodas. Mas isso tudo tem um custo, né? A gente vê a dificuldade agora, principalmente o custo do petróleo. Então, há uma reflexão sobre essa questão tecnológica atual, né? Aqui um trem suburbano, né, com tração a vapor no final do século XIX. E aí um trem suburbano com tração elétrica no início do século XX. O metrô, né, que é uma ferrovia subterrânea ou elevada, iniciou em 1863 em Londres, né, principalmente para aliviar os congestionamentos. Em Nova York, em 1868, pela mesma razão, e ambos impulsionados a vapor, né, o reservatório de fumaça nos trechos subterrâneos. Com o advento da propulsão elétrica, no final do século XIX, praticamente todas as cidades grandes dos países desenvolvidos tinham esse tipo de transporte em 1930. Mesmo com grande custo de implantação, né,
esse tipo de transporte é o mais indicado para evitar o colapso do trânsito de superfície. A gente estava falando de um trem suburbano, mas aqui em Macapá, por exemplo, também já essa tecnologia do metrô, ela é muito, muito importante, né? Você é, transporta por debaixo da terra, mas assim, o metrô de São Paulo, quando foi implantado, ele trouxe, além dessa, né, tecnologia que é você ter essa ferrovia subterrânea ou elevada, você tem uma qualidade de serviço que é exemplar, né, gente? Por exemplo, horário, limpeza, confiabilidade. Então, o metrô trouxe tudo isso para o sistema de transporte público que, infelizmente, né, em muitos lugares, né, nós não temos um sistema de transportes por ônibus. Outra modalidade que foi muito utilizada é o transporte aquático, né? Aqui, infelizmente, nós não temos, mas em muitas cidades da Europa, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem essa modalidade, Niterói, Rio de Janeiro. Então, essa modalidade, né, possibilita o avanço além das fronteiras terrestres, né, então, transpondo rios, lagos, braços de mar. Então, a gente tem balsas, ferryboats, barcos, né? E essa tecnologia de construção de grandes pontes ainda não era disponível. E eu acredito que aqui para a região norte a gente tem muito a avançar nessa questão do transporte aquático, fluvial, né? E aí a gente vai até trabalhar um pouco isso na outra disciplina que é transporte aquaviário. E no final do século XIX surgiram, né, os primeiros carros. O automóvel, né, com motor de combustão interno foi inventado na Alemanha por Karl Benz e o Daimler. Décadas depois, o americano Henry Ford passou a fabricar carros em séries, porque inicialmente, pessoal, os carros eram feitos assim sob encomenda, né? E aí o Ford que iniciou essa fabricação em série. Aqui o modelo, né, de um dos primeiros carros construídos. Aqui o Ford, modelo T, né, o primeiro carro montado no Brasil, com peças importadas da matriz americana. Até 1920, né, o transporte público predominava, né, em países desenvolvidos, com o desenvolvimento dos carros, né, o transporte coletivo foi sendo deixado de lado. E a ascensão do uso do carro deveu-se ao baixo custo, né, por conta da economia de escala, né, que foi o que o Ford desenvolveu, né, a flexibilidade no uso, no tempo e no espaço, o deslocamento porta a porta, né, a questão do conforto, né, em condições adversas, né, e a questão da privacidade, que o carro é praticamente uma casa ambulante, e aí, inclusive, muito por conta da publicidade, né, que o setor automobilístico desenvolveu, ele virou um símbolo de status, né? E a partir de 1910, a massificação do uso do automóvel principalmente se deu por conta dos Estados Unidos e em países desenvolvidos. Eu até vou ver se acho um vídeo da GNT para vocês que analisa justamente isso, né? Quando os americanos voltavam, né, os soldados lá voltavam da Primeira Guerra, eles recebiam financiamento do governo para construir suas casas e praticamente juntos já vinha o financiamento para o automóvel, né? Então as residências deles foram sendo mais distantes do centro, mas eles já tinham o carro que vinha junto, né? Uma venda praticamente casada. E aí virou o sonho americano, né? Aqueles carros enormes, né?
gastavam muito combustível, mas que realmente era um símbolo, e ainda, né, um símbolo de status. O primeiro sistema organizado de transportes públicos pode ter tido origem em Nantes, na França, em 1826, né? O Voiture ônibus, que chama viatura para todos, combinava as funções das carroças com a das diligências que percorriam uma rota pré-determinada, transportando passageiros e correio. E logo após, as carroças foram substituídas por bondes, né, puxados por cavalos ou burros sobre trilhos, posteriormente bondes elétricos, construídos primeiramente nos Estados Unidos. Aí a questão do transporte público, né, que você vê lá em 1910, 1920, ele foi decaindo o público e foi aumentando o privado, a linha tracejada o privado, a linha contínua o público. Aí, assim, o que gerou isso, né? Congestionamento, né, na cidade de Nova York. Olha, congestionamento, gente, já em 1930. Em grandes cidades, né, como a Basileia, Zurique, Lisboa, Cidade do Porto, Rio de Janeiro e Santos, os bondes fazem um percurso típico, mas não obrigatoriamente turístico. Com a saída dos bondes elétricos, chegaram os ônibus elétricos, né, que ainda encontramos na cidade de São Paulo, mas por ser mais economicamente viável, o ônibus urbano, a combustão ainda impera nas cidades. A bicicleta também foi muito utilizada no fim do século XIX, né? E um dos principais modelos da bicicleta, olha, o triciclo. Hoje a motocicleta tem seu lugar, né? Baixo preço e custo operacional, muito utilizada em países pobres dos trópicos e com clima ameno. Um dos principais modelos de motocicleta. Então, a evolução das cidades está entrelaçada com o desenvolvimento dos transportes urbanos, né? Então, crescimento, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social dependem das trocas de informações e de produtos. As primeiras cidades desenvolveram-se à beira do mar e dos rios e lagos, né? Pois os meios de transportes antigamente eram prioritariamente as embarcações. O desenvolvimento de outros meios, né, como ferroviário, rodoviário e aéreo, fez descentralizar essas rotas marítimas. O tamanho da cidade depende, em partes, da capacidade de obter suprimentos, né, alimentos, combustíveis, por produção própria ou trazida de outros locais. Do tamanho da cidade também depende, em partes, da distância máxima percorrida a pé pelas pessoas para trabalhar e realizar as outras atividades, né? E entre as considerações está o destino, né, e a área central. Com a velocidade de caminhada de 4 km por hora, em tempo máximo de 20 minutos, poderia-se percorrer até 1,3 km. Então, as cidades foram crescendo e aí o transporte a pé já não dava conta da vida, né, das pessoas. Então, o que tinha que se verificar era isso, né, o destino até a área central. E a velocidade do ônibus, que era de 5 km por hora, em tempo máximo de 30 minutos, poderia percorrer até 2,5 km, pois não utilizava esforço físico, por isso passa de 20 a 30 minutos. E ainda, né, com relação aos bondes puxados a cavalo, né, de 7 km por hora, num tempo máximo de 30 minutos, poderia percorrer uma velocidade de 3,5 km.
Com a velocidade dos bondes elétricos de 15 km por hora, no tempo máximo de 30 minutos, podia percorrer 7,5 km. Entretanto, com o surgimento dos ônibus e automóveis com velocidades maiores, as cidades foram crescendo mais, assim como a contribuição do trem suburbano e do metrô. E aí, vias expressas dão velocidades muito maiores que as vias comuns. Qual é a grande questão do ônibus, né? Você não pode pegar um ônibus que custa, sei lá, 500 mil reais e deixar ele preso num congestionamento nas cidades, né? Então, daí surgiram as vias específicas para o ônibus, para ele ter uma velocidade maior. O transporte a pé ou com o uso de animais, as cidades eram pequenas e densas, trazendo influências do uso do solo. Com o aparecimento dos bondes, as pessoas preferiam suas residências, trabalho e atividade próximas às linhas dos bondes. No caso dos trens suburbanos e de metrô, notou-se uns maiores conglomerados próximos às estações do metrô. Aí em São Paulo você já vê, olha, vai anunciar um apartamento no jornal, a tantos quilômetros, a 5 minutos do metrô, né, da estação tal. Com o aparecimento dos ônibus e carros, o uso do solo mudou, né? Então você tem como os pontos positivos a flexibilidade dos espaços ocupados por ônibus e carros, ocupou os espaços vazios deixados pelos bondes e ferrovias. Houve um maior adensamento, né? E esse adensamento foi mais uniforme nas cidades. E o ponto negativo, né, é que esse crescimento descontrolado e irracional provocou o aparecimento de densidades baixas populacionais que prejudicam a eficiência econômica da infraestrutura viária e serviços públicos, como o transporte público. Nos transportes públicos, induzia-se o comércio em área central, podendo-se chegar sem transbordo, diminuindo o tempo de viagens. Com o aparecimento dos automóveis, descentralizou-se essas atividades, aparecendo o shopping center longe das áreas centrais, resolvendo o problema principal, que é o do estacionamento nas vias, né? O estacionamento já vinha junto com no pacote lá, shopping mais estacionamento. Porém, os autos trouxeram consigo congestionamento, acidente, poluição atmosférica, desumanização, utilização de muitas áreas destinadas a vias, né, estacionamentos, garagem, né? Uma garagem de um carro tem 12,5 metros quadrados, né? E o nosso quarto, às vezes, é menor que o espaço da garagem, né? Sendo que hoje a velocidade média dos automóveis pode ser até menor que uma pessoa caminhando em grandes centros urbanos, né? Ou até mesmo que dos antigos bondes, né? Por conta de que a gente tem muito carro, né? E muitos ocupando um espaço, né, que é limitado, né? A cidade não é, o espaço urbano não é ilimitado. Aqui vocês estão vendo a evolução dos bondes, né? E aí, gente, para terminar, não sei se vocês já viram esse tipo de transportes. O conde alemão Zeppelin, né, gastou uma fortuna na criação de dirigíveis com estrutura rígida para o transporte de passageiros. Em 2 de julho de 1900, fez um voo original inaugural do Led Zeppelin. Atualmente no Brasil, dirigíveis à base de gasélio são utilizados com fins publicitários e para a realização de transmissões de TV em eventos esportivos, principalmente em São Paulo e no Rio. Bom, gente, esse é um pouco do histórico, né, do transporte urbano.
Espero que vocês tenham gostado, né? E a próxima aula é do professor Adenilson e semana que vem eu vou estar com vocês de novo. Obrigada e até a próxima.